Bom, então, gente, voltando aqui para o nosso roteiro de Mike, agora que a gente já viu a parte do Define, né? Já treinamos exercícios na parte do Define, já fizemos um quizinho sobre a parte do Define, a gente vai entrar na parte do Measure, tá? Então, o que é a segunda fase do DMIC e a fase do Measure, tá? Na fase do Measure é onde nós vamos, como o próprio nome já diz, medir o nosso processo. Então a gente vai entender como funciona aquela coisa que a gente quer melhorar, entender qual que é o desempenho atual do nosso processo e vamos começar a fazer umas análises para aprender com tudo isso daí que nós estamos coletando de dados. Perfeito? Então, né, como só para deixar mais claro para vocês, né, o objetivo. Então a gente vai começar a avaliar o desempenho dos processos relacionados aos indicadores do projeto. Então, a gente sabe qual é o indicador que a gente vai fazer, a gente viu isso no Define, e a gente vai começar a aprofundar como é que esse indicador está funcionando. Então, temos algumas atividades que nós conduzimos na fase do Measure, que é a primeira é mapear e entender os procedimentos, né? Mapear os processos e entender os procedimentos, entender tudo o que está sendo feito, né? Depois a gente vai coletar dados e avaliar o sistema de medição. Então, para saber se essa coleta de dados que a gente está fazendo é uma coleta de dados confiável ou não. Depois a gente vai começar a olhar a variação dos dados. Né? A gente comentou bastante nas primeiras aulas sobre entendimento da variação, lembram? Olhar o indicador, saber se eles são causas comuns, causas especiais. A gente vai fazer isso daqui na parte do Measure. Então a gente vai começar a utilizar as técnicas estatísticas para fazer isso, né? O Greenbelt foca muito em saber utilizar essas técnicas estatísticas. A técnica mais utilizada aqui vai ser a análise de gráfico de controle, que analisa a estabilidade do meu processo. E a gente vai também fazer bastante análise de capabilidade, que analisa como a variação do meu indicador está se comportando em relação aos requerimentos do cliente. Perfeito? E depois a gente vai, né, comparar a variação, né, dados as exigências do cliente, que é a capabilidade. A gente disse que o Measure, a fase do Measure, ele tem duas portas principais. A gente tem aqui a porta dos processos, que é entender o que está acontecendo, mapear tudo bonitinho e saber, pô, eu vou medir aqui, aqui, eu vou entender desse jeito, daquele jeito, saber o que é o processo, ter a visão sistêmica do processo. Essa é a porta de processo. A gente vai explicar as duas portas bem calmamente para vocês entenderem o que é cada uma. E a segunda porta é o que a gente chama de porta dos dados, onde a gente vai aprender a coletar dados de uma maneira bastante eficaz e aprender a analisar esses dados de uma maneira eficaz, tá? Na porta dos dados, a gente vai passar um tempo maior do que na porta dos processos, porque a gente vai estar ensinando várias ferramentas complicadas, vários conceitos fundamentais que vocês precisam ter. As ferramentas não são complicadas, mas elas são complexas, né? Tem coisas que são fáceis e complexas e tem coisas que são simples e difíceis. Aqui, no caso dessas ferramentas, elas são fáceis e complexas, especialmente utilizando o software Minitab, que é o que a gente pediu para vocês instalarem aí a versão trial ou adquirirem o software para a gente trabalhar. O Minitab ele ajuda muito a gente na hora de aplicar as ferramentas estatísticas. Vai ser também nessa parte do Measure, principalmente na parte de dados, que a gente vai ter algumas aulas onde eu ensinarei a mexer ali no software, né? Então, tudo que a gente estiver falando aqui, a gente vai fazer alguns filmes da tela do computador trabalhando em cima do Minitab. Perfeito? Então, eu espero que vocês gostem aí do Measure. A gente vai começar a falar pela porta de processos.